Paz de Deus, caros irmãos e irmãs do grupo. Hoje dando continuidade aos vídeos sobre os instrumentos que compõem o Manual de Orientação Orquestral. Vou falar um pouquinho aqui sobre o Flugelhorn, né? Vou detalhar aqui algumas comparações entre as diferenças entre o Flugelhorn e o trompete, né, as quais são as principais diferenças, o que difere estes instrumentos. Vamos falar um pouquinho também sobre o bocal que o instrumento utiliza, sobre alguns cuidados técnicos também, e algumas informações relativas à criação e desenvolvimento desse instrumento. Flugel, como é conhecido no Brasil, tem esse nome originário do alemão, a junção de duas palavras, Flugelhorn, né, que a gente pronuncia. Flugel significa asa e horn vem de trombeta, corneta ou chifre. No inglês é fliscorn a pronúncia deste instrumento. Esse instrumento teve origem, né, sua origem e concepção nos meios militares. Dá para se dizer que ele não é muito mais novo do que o trompete. Ele é da linha dos metais, oriundo do trompete, porém já no Grand-Math Albans há referências sobre o bugle, né, que é a primeira concepção que é feita para se comandar as tropas militares da infantaria e cavalaria, que seria este instrumento aqui. Essa é a primeira criação do Flugelhorn, né, ou bugle, como é conhecido nos meios militares. Com o passar do tempo, o aprimoramento foi se melhorando, né, os instrumentos musicais, assim como a gente conhece a história do trompete também, que houve algumas melhoras e se colocou algumas chaves. Aí nós temos esta concepção de instrumento. E ao longo do tempo, o aprimoramento, após isso, passou-se a utilizar as válvulas e os pistos, né, e gatilho, que é a concepção atual deste instrumento. Esse é um pouquinho da história do instrumento, para que se tenha conhecimento da sua criação. Falando um pouquinho sobre o instrumento, né, a nomenclatura, a composição dele praticamente é a mesma do trompete, né, disposto de 3 pistos, primeira bomba, segunda bomba, terceira bomba. Detalhe, na terceira bomba temos o gatilho, né, que é algo que não equipa o trompete. Alguns, é muito raro, mas alguns modelos têm gatilho também na primeira bomba. Depois vou dar uma explicadinha a serventia do gatilho. As voltas também, podemos ver que essa volta é bem maior. Vou botar aqui um trompete do lado. E por consequência também a campana deste instrumento é bem maior, o que dá esse som mais aveludado ao instrumento. Aqui nós temos um trompete, o meu trompete que eu tenho aqui é em dó, mas dá pra gente tirar uma base. Vou mostrar aqui as campanas, tentar pegar assim, botar um ao lado do outro, dá pra ver que é referencialmente bem maior. A campana do trompete cabe dentro da do Flugel ali. Em comprimento também o trompete é maior, né? Vou tentar pegar aqui, é um pouquinho maior. As posições são as mesmas posições do trompete, no caso trompete em si bemol, né? E o instrumento também, a posição de segurar é a mesma, praticamente, do trompete. O diferencial é que essa parte que se prolonga da campana aqui é um pouco maior, mas a gente consegue segurar direitinho. E esta mão, sempre ao levar, meu dedo tem que estar no gatilho, né? Cabe uma observação aqui: às vezes alguém faz a manutenção aqui e aperta demais esses parafusinhos, e aí o gatilho não volta, né? Eu tinha deixado ele apertado só para mostrar. Aí ele não volta, ele não pode estar justo. Esse gatilho ele tem que abrir e voltar. Se ele ficar com essa abertura, não pode. Então normalmente o que a gente tem que cuidar? Tem que cuidar os parafusos aqui, mas ele tem que ter
pleno funcionamento. Para que serve esse gatilho? Assim como alguns instrumentos, irmãos, que dispõem do quarto pisto, esse gatilho no flugelhorn, ele serve para ajudar, auxiliar a tirar as notas mais graves. A gente sabe que esse instrumento é usado para fazer o contralto, né, como voz principal, e a sua voz alternativa é o soprano. Então este gatilho nas notas graves é muito bom, né? Ele serve para melhorar a afinação das notas, né? Às vezes tem alguma dificuldade em pegar as notas, utiliza-se o gatilho nas notas graves. O instrumento que dispõe na primeira bomba também dispõe do gatilho. Aí tem a dupla função, que é para as notas graves e as agudas. A afinação, né, sempre após afinar-se, no caso eu tenho marcado aqui onde é a afinação, colocou na afinação, deixa alinhadinho ali, ajustou aqui, já não precisa mexer mais, tá bom? Ele não dispõe de muito recurso, importante que se todas as chaves do instrumento se consiga abrir, né? Mas o recurso principal, a afinação principal desse instrumento se dá no multi-people ou no receptor do bocal, né? Que é esta peça aqui do instrumento. É um fator muito importante e deve ser observado. Para que esse instrumento disponha do som aveludado que ele tem, é importante se cuidar o seguinte, irmãos: bocal. O diferencial do instrumento está na campana, que a gente já viu, no tamanho da campana, né? Mas está no bocal. Aqui eu tenho 3 bocais para exemplo. Eu vou fazer um comparativo. O do meio é do flugel. Esse aqui é um Yamaha de trompete. Notem que a altura do bocal é maior, né? Ele é bem mais comprido aqui, certo? Aqui eu tenho um Veril do tipo Monete, bocal bastante antigo que eu tenho, também de trompete. Ambos eles, os do trompete, dispõem do mesmo tamanho. E a diferença principal está aqui dentro, na taça do bocal. Vou tentar pegar de lado aqui, para a gente observar. A taça desse bocal não é muito profunda. Esse bocal aqui é um Yamaha 11, certo? Esse aqui é um 10,5C, também não é muito profunda. Já o bocal do flugelhorn, a diferença está na taça. Olha a profundidade que tem. E é isto que faz com que o som fique aveludado. Então, às vezes a gente recebe perguntas: pode usar bocal de trompete no flugel? Pode, né? Eu diria que para tocar em casa, né, pode. Dentro da igreja, acho que não é aconselhável. Eu não aconselho nenhum aluno, né, e ninguém a usar. Por quê? Porque vai perder a função para qual o instrumento está destinado. Haja visto que se eu colocar o bocal do flugel, vou fazer um som rápido para o vídeo não se prolongar muito. Aqui eu estou com o bocal do flugel, certo? O instrumento está na afinação, né? Coloquei o bocal. Veja que essa última nota que eu dei, eu usei já o recurso do gatilho, né? E claro, se a gente descer mais a escala, a gente vai na continuidade usar o gatilho também. Bom, isto com o bocal do flugel. Esse é o som. Note a diferença. Uma das diferenças: coloquei o bocal de trompete. O bocal já não entra no instrumento. O que entra do bocal, ó, note aqui, bem pouquinho, certo? Colocar o bocal do flugel, olha a diferença. Isso já vai modificar o som do instrumento. Vou botar o outro bocal aqui, eu gosto mais dele.
mas mesmo ele sendo um bocal diferenciado, também entra bem pouco. Vou fazer um som com esse bocal para ver a diferença de som. Utilizei o recurso do gatilho nas últimas notas, mas note que executando as mesmas notas, com a mesma supressão de som, já mudou totalmente o som do instrumento. Então é importante, irmãos, nós observarmos isso. Esse instrumento, ele pode ser tocado com um bocal do trompete em casa, na igreja não, porque vai perder a função que a gente quer. O instrumento já vai estar fazendo a segunda voz, a gente por consequência, né, e o aperfeiçoamento quer um som mais aveludado para que feche mais, complemente, né, a orquestra. E se tiver com o bocal de trompete, o bocal errado, não vai dar certo. Uma observação, irmãos, alguns referente a bocal também. Temos que ter alguns cuidados também em questão de cair. Tentar focar aqui. Esse bocal tem algumas marcas já, né, de queda. As marcas laterais não interferem muito no som. A marca aqui fora, por exemplo, essa marquinha. Agora, se tiver na onde vai apoiar nos lábios, por consequência, como já foi explicado no vídeo dos trompetes, vai machucar, né, os lábios. Outra diferença que para tocar o trompete, né, eu toquei, já estou com 22 anos tocando, pela graça de Deus. Toquei trompete, toquei pocket, né, e toco o flúgel atualmente. Para tocar o trompete se necessita de muito mais pressão de ar do que para tocar o flúgel, para que se tenha um som aveludado ao que se propõe o instrumento. Então, se eu tocar com muita intensidade de força de ar, né, ele vai acabar que o som vai ficar estridente, e o instrumento, como tem uma campana maior, né, ele é destinado para que esse som seja aveludado. Então nós temos que ter essa observação. Outra observação também importante é na questão que há alguns instrumentos deste no mercado para vender com campanas menores, né? Já tive a oportunidade de tocar alguns que tem a campana menor, praticamente do tamanho do trompete. E também alguns instrumentos sem o gatilho, né? Claro que a gente sabe que às vezes preparação os instrumentos dos irmãos e tal, mas sempre que possível indicar para os irmãos comprar o flúgel com a campana maior e que disponha do gatilho. Por quê? Porque isso vai dar uma facilidade na execução do instrumento, e também a campana influencia muito no timbre, no resultado final, né, do som do instrumento. Então é importante ter esse cuidado também. Acho que seria isso aí. Teria mais algumas coisas para falar, mas para o vídeo não ficar tão grande, a gente vai encerrando por aqui. Se algum dos irmãos tiver dúvida também, estamos à disposição, né? Só por último, vou fazer um som do trompete com o bocal do trompete, para que se note a diferença do som do trompete para o som do flúgel. Vou usar o bocal do trompete, no próprio trompete, fazer o som dele. Na sequência eu vou usar o bocal do flúgel, no caso, e fazer uma escalinha aí só para os irmãos notarem a diferença do som de ambos. Esta é a diferença entre o som do trompete e a do flúgel. Vou encerrando por aqui. Deus abençoe a todos os irmãos. Qualquer dúvida, estamos à disposição.